Posso tomar PrEP e transar sem camisinha? Efeitos colaterais existem de PrEP? Sim. Esse aumento nas outras ISTs, tipo sífilis, que você falou que teve surto, tem a ver com a PrEP? PrEP, essa é a abreviação da profilaxia pré-exposição, que é nada menos do que um remedinho que você toma todo dia aí para evitar adquirir o vírus do HIV caso você passe por uma situação de risco. Esse medicamento ainda é visto com um certo ceticismo, com um certo moralismo por algumas pessoas, mas ele já vem se provando super eficiente. Para se ter ideia, só no Reino Unido, onde ele já é distribuído há mais tempo, e numa escala maior do que no Brasil, os casos de HIV, novos casos, caíram 71% nos últimos 3 anos. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um especialista nesse assunto, que é o Dr. Vinícius. Oi pessoal, oi anjas. Então meu nome é Vinícius, eu tenho o canal Dr. Maravilha, que é um canal que eu busco abordar temas de saúde LGBT de uma maneira descontraída. Eu tô começando agora essa parceria aqui com o Pedro no nosso bloco, no nosso programa que vai ser o Gays Anatomy, né? Gays Anatomy, eu amei o nome desse quadro, E é muito importante, porque até hoje, quando eu vou ao médico, eu ainda tenho um certo receio de falar algumas coisas que envolvem a minha sexualidade, principalmente enquanto LGBT. Tem questões específicas, né, de saúde LGBT. Porque você fala, um velhinho de 80 anos, hétero, cis, não vai saber qual que é o rolê. Então é bom você ter esse lugar de identificação, né, de ver no seu profissional alguém próximo de você. E começando com esse tema incrível que é PrEP, que tá tendo um impacto tão grande na epidemia de HIV. Ele citou 71% de casos novos em gays e bissexuais do Reino Unido, aqui em São Paulo 15%. Sendo que desde os anos 80, 90, novos casos de HIV, acho que se for ver o gráfico, só deve vir subindo. Entre jovens estava sempre aumentando ou pelo menos estável. Aí agora você realmente tem uma coisa que é contumaz e dá essa quebra. Então a gente tem que falar sobre isso, entender que não é a solução para todos os problemas, mas também não ser dessa galera derrotista, né? Que só acha que só porque não resolve tudo, não deve ser usado. Não, cada coisa tem as suas vantagens e desvantagens. Doutor, minha dúvida é, onde encontro a PrEP? Como que tá a distribuição pelo Brasil? Gente, aqui em São Paulo, é a cidade exemplo no país da questão de PrEP. Aqui concentra 40% da PrEP no país. Uau! Então é muita gente. Nossa. Mas aí, até mandei inteiro. uns gráficos mostrando pro Pedro aqui pro canal, que ainda tá uma distribuição muito setorizada. O relatório de 2018 mostrou que a grande maioria são gays, cis, brancos de 12 anos de escolaridade. Aí tem um site, né, o site que era o nosso ministério, o Ministério da Saúde, era o departamento de HIV, AIDS, STs e hepatites virais, que agora é o nosso departamento de doenças crônicas. E vocês sabem por quê. E aí vocês vão entrar no AIDS.gov e tem onde buscar PrEP. Aí você coloca a sua cidade, o estado, vai ter o link aqui, e aí vocês olham. E aqui em São Paulo, também a própria prefeitura tem o link dela, que você entra para saber qual que é o CTA, qual que é o SAI. Tem muitos lugares aqui em São Paulo. Hoje já tem opção do mercado privado também. Então se você vai num médico de confiança, um infecto particular, ele consegue te prescrever. É caro comprar? A média no Brasil está em torno de 250 a 300 reais, porque agora além da marca mais tradicional, que é a americana... Por mês? E por mês. Não, 30... por comprimido, por dia. Não, tá louco, assim, né? Cápsulas de ouro, né? Colágeno. Mas carinho, então, né? Mas aqui a gente vê que algumas pessoas, pra ter esse conforto, essa comodidade, vale a pena. Eu sou rica! Mas que é uma realidade longínqua de, sei lá, de 80% da população brasileira e que é a população que mais se infecta, com certeza é. Mas eu acho que tem que ter a disponibilidade para comprar sim, porque isso ajuda a desafogar um pouco o SUS, né? E democratiza o acesso. Eu acho que tudo que democratiza é melhor. Próxima pergunta. Efeitos colaterais existem? PrEP é um medicamento, né? Então, efeitos leves. No começo, é mais efeito gastrointestinal, gases, dor abdominal. A gente vê muito, né, no pessoal que tem essa dieta um pouco mais hiperproteica, whey protein, alguma coisa. É bom dar uma maneirada no começo, porque senão vai ficar um pouco pesado, Tem uma prateleira na minha cozinha que só tem isso.
vai ter que aumentar um estoque de incenso, de desodorizante, alguma coisa assim. O principal efeito mais perigoso da PrEP seria a questão de problemas renais, mas isso é avaliado através de exames, se você tem tendência a ter, e você faz esses exames periodicamente. Então, por exemplo, se você é diabético, se na família tem histórico de insuficiência renal, se você já tem algum grau de lesão, talvez não seja o mais vantajoso. Então, no começo é coisa gastrointestinal, uma dor de cabeça, ok. Mas o efeito renal a gente não percebe, então por isso que tem que fazer o acompanhamento certinho. Geralmente você vai no médico de 3 a 6 meses. Tem alguns lugares que já estão espaçando até para ano em ano. E outra questão é uma perda de massa óssea. Alguns estudos falam que você tira um pouco de cálcio dos ossos, que é um efeito reversível, mas lembrando que PrEP não é para sempre. PrEP você vai utilizar quando você tiver aquela fase de maior exposição, quando você tiver um relacionamento estável, monogâmico, quando você conseguir associar, ter um uso mais consistente do preservativo, você não vai precisar usar tanto. Mas tudo é combinado, você olha seus exames, você conversa com o médico e é dialogado, né? Eu sempre falo que o médico não pode impor a condição, ele vai trabalhar junto com o paciente. Posso tomar PrEP e transar sem camisinha? Acho que poder, ninguém vai te proibir. Sim, pode, inclusive é uma estratégia que tem um impacto muito grande, né? Esses dias eu estava falando sobre quais são os métodos de prevenção mais eficazes, né? Que até gerou uma polêmica grande no Twitter, que eu falei, se você quer ter certeza de que você não vai se infectar com HIV, é transar com alguém que tem, trata e tá indetectável, porque aí é 100% de chance que não transmite. PrEP é 99%, então falha. Os casos de falha geralmente foram pessoas que não tomaram direito. Inclusive, preservativo também falha. Estatisticamente, a PrEP, se você considerar só o HIV, é mais efetiva do que preservativo, né? Sim, o preservativo é em torno de 90%, a PrEP é 99%, porque tem muito uso inadequado, não colocou direito, rompimento, má qualidade. Então, pode transar sem preservativo, mas lembrar que vai estar protegido só para o HIV. Mas para a PrEP funcionar, você tem que tomar direito. Então, no Brasil, a gente trabalha com esquema diário. Então, você tem que tomar todo dia, de preferência no mesmo horário. E se você falha mais de 3 vezes por semana, você já considera que você está tendo uma diminuição do nível sérico, né? Do nível no sangue. Aí, com isso, a sua proteção já pode diminuir. E acaba que, querendo ou não, a gente sempre fala da balança de compensação de risco. Algumas pessoas, quando usam PrEP, elas, no começo, elas realmente diminuem o uso do preservativo. Mas aí começa a ter sífilis direto, gonorreia, aí vai vendo que não compensa tanto. Aí ela começa a achar um equilíbrio. E com esse cara, já conheço melhor, ele já se testou. Isso é uma coisa que você observa na saúde, isso acontece. Se a pessoa começa a tomar PrEP, aí ela fala, eu vou transar sem camisinha porque dá uma o risco afrouxada. de HIV não tem mais, as outras ISTs, óbvio, ninguém quer ficar doente, mas são tratáveis, curáveis. E aí, mas é uma merda, né? Aí você vai ficar doente, fica com... tomar benzetacil toda semana, ficar com a bunda igual um chuveirinho, tratar corrimento, é tudo chato. Eu não julgo escolhas, eu sempre falo pro meu paciente, olha, se você tá consciente das suas escolhas, se você tá disposto a tratar as ISTs, a vir aqui comigo, não tem problema nenhum. Eu acho que cada pessoa tem que ver mesmo qual que é essa balança. E lembrando também que quem tá transando com essa pessoa sem camisinha também é responsável. Somos então, assim, toda relação que você for ter, você é responsável, a pessoa também. É bilateral. E é isso, mas isso é uma escolha da pessoa. Tem gente que se aparecer uma manchinha, né, na vulva, no ânus ou no pênis, já fica louco. Agora tem pessoa, tô com sífilis, trata, tá ok. Isso vai muito da capacidade de lidar de cada pessoa. Mas a PrEP é muito eficaz, mas ela funciona só pro HIV. Realmente a gente vive epidemia de sífilis, de gonorreia. O ideal, então, é que seja uma prevenção combinada, um método associado ao outro, que assim você vai ter todos os benefícios. Mas, enfim, resumindo, você pode transar sem camisinha? Poder você pode, mas tem que ser responsável. Sim. E assim, ninguém quer ter outras ISTs, por mais que as outras tenham cura, é ruim, né? Você ter uma infecção no corpo, você ter sintomas, a dor do tratamento, dói. O tempo que você gasta pra ir no médico. É aquilo, eu acho que a PrEP, pelo menos não, ela dá uma coisa muito boa, que é essa liberdade, né, de poder escolher, porque antes era tudo só preservativo. Agora eu acho que dá um pouco mais, um leque, né, a verdadeira, a gente tem aquela mandala da prevenção combinada, até dá pra colocar aqui.
e ela é muito boa, que ela mostra que hoje em dia a prevenção de ST passa por vários caminhos, não é só preservativo. Esse aumento nas outras ISTs, tipo sífilis, que você falou que teve surto, necessariamente tem a ver com a PrEP? Não, isso já existia muito antes. Na verdade, a gente já viu, hoje em dia a gente está falando mais também, tendo mais diagnóstico, mas quando as pessoas procuram saber, tipo assim, se quem usa a PrEP tem mais outras ISTs do que quem não usa, você vê que, na verdade, quem tem a PrEP, ela se testa mais, então elas têm mais diagnóstico. E pode ser que no começo elas se infectem mais, mas depois elas vão aprendendo a gerir o risco. Mas essa epidemia ela já existe há muito tempo, inclusive a de sífilis tem a ver com o sexo oral, que pode ser até um próximo tema pra gente, que é um tipo de sexo que é sexo e quase ninguém usa preservativo, né? Então a gente tem que entender que sexo, a gente às vezes fica muito apegado no órgão, né? É ânus, é pênis, é tudo, mas a gente tem que olhar a pessoa, como que ela vive a sexualidade dela. Teve uma pessoa que mandou mensagem também perguntando se dá tempo dela começar a tomar PrEP antes do carnaval. Aqui a gente tá gravando esse programa no final de janeiro. A PrEP, no esquema que a gente recomenda de um comprimido, ela leva 7 dias para atingir uma concentração suficiente no reto, que é onde tem a penetração anal. Então, depois de 7 dias usando, já pode ter relação anal sem preservativo. Pra vaginal... Ninguém tá recomendando, tá, gente? A gente só tá, assim, jogando a real, porque assim, tem pessoas que... que programam a vida, né? Vão fazer isso. Então. Não, isso é importante, porque nessa vida corrida tem muita gente que só transa final de semana, tem gente que vai transar só nas férias, transar é um artigo de luxo hoje em dia. Às vezes. E pro tecido vaginal... 21 dias, então, mas isso não quer dizer, tipo assim, que é alguma coisa misógina ou transfóbica, nada, é porque realmente demora pra concentrar na vagina. Um comprimido transfóbico, porque na vagina demora pra pegar. Na concentração no pênis e na boca não tem estudos, então a gente considera 7 dias também. E lembrando que depois de ter transado, você tem que manter por pelo menos mais 7 dias. Né? Tipo assim, eu tomei 7 dias, transei e parei amanhã. Tem que manter por mais 7 dias. Arrasou, gente. Quem tiver mais dúvidas, coloca aqui nos comentários. Tem as redes sociais do Dr. Vinícius, Dr. Maravilha tá ali. Segue as redes sociais dele pra se informar mais. Sugiram temas. Sugiram temas também pros próximos vídeos. E a gente volta aqui numa próxima edição. Beijo. Beijos, Anjas.